Shalom Brahá, queridos amigos do canal Papo Torá. A semana passada estudamos a Parashat Balak e nesta semana a Parashat Pinhas. Ambas as porções retratam a história de um profeta chamado Bilam, ou em português, Balaão, um malvado que tentou amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguiu. Na semana passada eu não consegui postar o vídeo porque estava retornando de viagem. Então, vamos bater um papo sobre ambas as porções, Balak e Pinhas. Balak foi nomeado rei de Moabe e ele contratou Bilam para amaldiçoar os israelitas, mas da sua boca saiu apenas bênçãos da parte de Hashem. Lembre-se que Bilam era um profeta. Então Bilam encontrou um meio de atacar os israelitas através do pecado da promiscuidade. Como ele não conseguiu amaldiçoar, então ele ordenou que fosse armado tendas no caminho por onde os israelitas iriam passar. E nas tendas deveriam ter moças bonitas e sensuais para seduzi-los, inclusive com idolatria. Assim, o pecado faria com que os israelitas perdessem a proteção divina. Nesse contexto surge Pinhas, neto de Aharon, um homem zeloso, dedicado à Torá. E quando ele viu um dos príncipes israelitas mantendo relações carnais com uma princesa midianita, e isso num ato público diante de toda a população, e certamente desta forma incentivando outros israelitas a fazerem o mesmo, enfim, uma vergonha nacional. Pinhas não hesitou, matou o casal no ato pecaminoso. E ao contrário do que se possa pensar os humanistas, Hashem se agradou do ato de Pinhas e ainda o presenteou, o abençoou com o sacerdote eterno. Podemos nos perguntar, se Bilam era um malvado e vivia na Mesopotâmia, uma região idólatra, como ele era considerado um profeta da parte de Deus? Haviam profetas nas regiões onde predominava a idolatria? Sim, haviam. A crença num único Deus não era exclusiva da parte do judaísmo. Já nos dias de Avraham Avinu, no centro de um mundo idólatra, encontramos Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus aceito pelos descendentes de Avraham. Posteriormente, ele foi conhecido como o Deus único. E essa história está narrada no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 14, Pasuk 18. Outro personagem que também servia o Deus único era Jó, ele e seus amigos. Aqui na porção da Torá chamada Balak, encontramos Bilam como servo do Deus único. No entanto, o nível espiritual de Bilam era moralmente baixo. E nesse aspecto, ele estava longe de Melquisedeque, de Jó, dos seus amigos. O seu talento espiritual para se aproximar de Deus estava dominado, controlado pelo seu egoísmo. E Bilam se colocava a serviço de forças terrenas, com seu desejo intenso e desordenado de paixões, especialmente de natureza carnal, sexual e material. Os nossos sábios de abençoada memória dizem no Midrash Tanhumá Balak 1 sobre a diferença entre os profetas de Israel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas das nações do mundo, entre eles Bilam. Os profetas de Israel alertam as nações contra os pecados, contra as transgressões, e os profetas que Deus escolhe entre as nações, no caso Bilam, vivem nas transgressões, vivem no pecado. E esses profetas buscam privar as criaturas do mundo vindouro. Eles aconselham as nações a incitar Israel por meio da promiscuidade. São profetas cruéis, pois este homem Bilam estava prestes a destruir uma nação inteira por nada. De outro lado, nós encontramos Pinhas,
um corajoso homem de Deus. Ele não suportava o pecado público. Então ele agiu de forma impetuosa para acabar com o pecado na sociedade dos israelitas. Na Torá, a letra Yud de Pinhas está diminuída no texto original do hebraico. Compare a letra Yud de Pinhas, sublinhado em vermelho, com a letra Yud do tetagrama no início, e você verá que a letra de Pinhas, o Yud, está diminuído. É possível que seu nome original fosse Panhas, mas depois do seu ato de bravura, a letra Yud foi acrescentada ao seu nome. A partir de então, ele passou a ser chamado de Pinhas, que significa a boca o impeliu, explicando que Pi, seja a boca do Eterno, Nahatz, o impeliu. E ele foi impelido nesse ato zeloso por meio da boca de Hashem. A palavra de Deus foi a única razão por trás do seu ato de reivindicar com zelo o direito de Deus. Diz a Torá, Pinhas ben Elazar, neto de Aharon, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel ao reivindicar com zelo o meu direito entre eles, e assim não consumi. Pinhas, com sua atitude violenta, matando Zimri, o príncipe de Israel, com uma lança, no momento em que mantinha um ato sexual com Cosbi, uma midianita, à vista de todo o povo, salvou a nação inteira do extermínio que aconteceria se Hashem mesmo tivesse de que reivindicar os seus direitos. Então nós vemos a diferença entre dois padrões de pessoas que conhecem o Deus único, mas que vivem de forma diferente. De um lado, Bilam, que conhecia o Deus vivo, mas vivia uma vida sem ética, sem moral, na transgressão, no pecado contínuo. E de outro lado, nós vemos tantos os profetas de Hashem, que nós encontramos no Tanakh, como também Pinhas, um homem que conhecia o Deus único, mas que vivia com ética, com moralidade. Isso fez toda a diferença. Não adianta simplesmente conhecer a Deus, conhecer o Deus único, mas devemos também viver com ética e moralidade. Assim nós podemos concluir que numa sociedade em que não há ninguém que dedique sua vida por amor à palavra de Deus, está perdida. E perdida ela estará para o seu futuro. Isso se aplica especialmente em relação à sociedade judaica, ao povo de Israel, cuja existência depende exclusivamente da Torá. Hashem santificou Israel, somos de Deus. Por toda a eternidade, pertencemos a Ele e Deus reivindicará o seu direito de propriedade sobre Israel. Ou Israel é do Eterno, ou ele deixará de existir. Shabbat Shalom. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem de esperança com seus amigos, com seus familiares. Shabbat Shalom! E até a próxima semana, se Deus quiser.